Bora ler a Bíblia, hoje é dia de capítulo 4 do livro de Mateus, no nosso plano de leitura do Novo Testamento. Então pega a sua Bíblia, já presta atenção aqui comigo e bora para a nossa leitura. Vamos ver o que a gente vai aprender hoje? Vamos lá, ó. Aqui vai falar agora da tentação de Jesus, hein, ó. Mateus 4:1 diz: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou numa cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e lhes disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois disso, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. Ele disse: Tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Jesus então disse: Retira-se, Satanás, pois está escrito: Adore ao Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Eu acho muito interessante isso, porque mostra pra gente aqui o quão importante é estarmos cheios da palavra, para quando a tentação venha, para quando o problema venha, nós sempre possamos responder com a palavra. A palavra é a espada afiada de dois gumes, né? Como Hebreus 4 vai dizer, e com ela nós podemos vencer todas as dificuldades. Vamos lá, Mateus 4:12, né? Hebreus não. Ele diz assim, ó: Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou a luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Olha que interessante, ele agora dá continuidade àquela pregação de João Batista. Por quê? Porque de fato o reino de Deus estava para vir através do próprio Jesus. Verso 18: Andando à beira-mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lá lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, e eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus então os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Pare e preste atenção nisso. Não existia nenhum tipo de milagre aqui, né? Quando a gente lê isso, Jesus não deu uma carteirada, ele não era alguém famoso, eles simplesmente ouviram uma convocação e eles foram. Sabe, gente, às vezes nós estamos esperando muitos sinais, muitas confirmações para seguir o plano de Deus para a nossa vida, e nós podemos estar deixando boas oportunidades passarem de cumprir o propósito nessa terra. Agora, verso 23, ele diz assim: Jesus então foi para toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo trouxe todos que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele então os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Gente, olha que interessante. Então, depois a fama começa a crescer e as coisas começam a acontecer. A pergunta que eu tenho para você é: o quão rápido você está sendo em seguir as direções de Deus para sua vida? Talvez, né, Deus está falando ao seu coração algumas coisas, mas por causa de medo ou pedindo confirmação demais, você está sendo vagaroso de seguir. Então ouça a voz do Espírito Santo, ouça a chamada de Deus, né? Tenha fé e siga, porque o plano de Deus sempre é a melhor escolha para a nossa vida. Vamos fazer a oração? Pai, eu quero te agradecer pelo dia de hoje. Obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de cada detalhe da nossa vida. Eu coloco a vida de cada um dos meus irmãos diante do Senhor. E eu declaro que nós vamos ser rápidos em ouvir a sua voz, em atender o seu chamado, assim como os discípulos foram. Pai, nos dá ousadia para enfrentar os desafios, assim como Jesus o fez, sempre respondendo com a palavra e vencendo em todas as coisas. Obrigado porque o Senhor nos deu um dia maravilhoso, o Senhor tem cuidado da nossa saúde, da nossa família, o Senhor é aquele que tem aberto portas. Eu te agradeço por um dia maravilhoso, no nome de Jesus.
Amém. Amém, querido? Deixa o Espírito Santo continuar a falar ao seu coração. Medite nessas verdades e eu te espero amanhã na nossa próxima leitura, dessa vez de Mateus, capítulo de número 5. Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau.